Alola é uma região complicada, quase que um tópico sensível entre os fãs de Pokémon. Já se passaram mais de 8 anos do seu lançamento e ainda se queixam e reclamam do quão ruim Sol e Lua foi. Acontece que vivíamos em outra época, Pokémon XY tinha acabado de terminar e foi um sucesso. Todo mundo amava as megas evoluções, Serena ganhou o coração do público, e nem precisa falar do Greninja, pois não falamos do Greninja. Eu tenho família. Em uma visão geral, a série era muito elogiada. Traços que agradavam o público, tramas envolventes, batalhas intensas. A melhor série de Pokémon de todas, segundo os próprios fãs. E assim como todo mundo, depois de assistir a final emocionante de Kalos, contava os dias pro lançamento da próxima temporada. As expectativas eram altas. A própria Game Freak fez isso. Elevou os próprios parâmetros, nos dando a entender que, dali pra frente, coisas boas viriam. E eu nunca me senti tão enganado. Eu lembro até hoje, eu estudava pela manhã, eu cheguei da escola e almocei correndo, porque no início da tarde a Disney XD transmitiria o primeiro episódio de Alola. Minha família nunca teve lá essas condições, mas depois de muito insistir eu convenci o meu pai a instalar um Sky lá em casa. Eu não tinha o que reclamar, veria em primeira mão o meu desenho favorito. Quer dizer, eu não tinha o que reclamar até eu assistir o primeiro episódio, né? Ash estava em uma ilha de férias com sua família. Ok, depois de tantas emoções com a equipe Plasma, nada mais justo. Só que com o decorrer de alguns episódios, eu percebi que não era bem uma continuação. Não seguiram de onde pararam. Era tudo novo. E se isso não fosse o suficiente, ainda tinha esse Ash, que parecia ter feito harmonização facial com seu Beraldo, médico da minha rua que treme mais a mão que vara de bambu verde. Não demorou muito pra eu desistir de tudo aquilo e voltar a rever Pokémon XY. Enquanto isso, não saía da minha cabeça o porquê fizeram isso. Não se mexe em time que tá ganhando, todo mundo sabe disso. Cadê todo aquele estilo de arte, o enredo? Onde enfiaram a Serena? Não respondo. Na época eu até comentei com meus colegas de escola se só eu estava encucado com isso. E era meio que uma opinião geral. Os grandes fãs de Kalos sentiam que seu anime favorito havia sido perdido. E a Alola era só um delírio coletivo. O anime se tornou caricato, muito preso a trazer emoções expressivas, piadas bobas, para abranger um público mais infantil. Acontece que no Japão, onde de fato Pokémon surgiu, havia acabado de ser lançado um novo desenho, Yokai Watch, que foi uma febre por lá. E com medo da concorrência e vislumbrado pelo sucesso desse outro anime, a Pokémon resolveu seguir a mesma linha de animação. Deu uma copiadinha ali, né? Quando ninguém tava olhando. E por essa razão, muitos fãs, assim como eu, abandonaram o programa. Nessa época eu tinha 14 anos, além de muito novo, era emburrado, chato, como a maioria dos adolescentes. E não dei uma verdadeira chance a essa temporada. Que sim, foi odiada por muita gente, mas não é de toda ruim. Senão eu não estaria trazendo esse vídeo. Aconteceu algo que mudou tudo. A pandemia. Como todos vocês sabem, foi um período do estouro do Covid em todo o mundo. Todos nós fomos obrigados a ficar em casa o dia todo dia. Calma, tô só contextualizando. Vai que vem alguém do futuro e que tenha faltado as aulas de história. O que mais tínhamos era tempo sobrando. E eu resolvi assistir novamente Pokémon. E adivinha qual série eu escolhi? Sol e Lua não foi. Eu tava de quarentena, não maluco. Quer dizer, mais ou menos. Escolhi Pokémon XY, revi tudo que podia novamente. Por quê? Precisa de motivo? Tem a Serena. Depois de algum tempo, os episódios chegaram ao fim e não tinha nenhum prazo pro fim daquela situação que vivíamos. Me restavam assistir a temporada seguinte. Naquela altura já tinha dezenas de episódios lançados. Resolvi clicar no primeiro, pra assistir, despretensiosamente. E foi uma pica. Caraca, que difícil assistir aquilo até o final. Mas eu segui firme. O primeiro episódio tinha uma vibe bem férias de verão. Resolvi fazer uma pipoca e continuar. O segundo, nada demais, dava pra assistir. O terceiro já tinha equipe Rocket. Tá bom, legal. E no quarto em diante, a musiquinha já não saía da minha cabeça. 20 episódios depois, virando o dia, eu já nem me questionava mais o porquê eu não gostava daquilo ali. A Alola havia me conquistado com seu estilo único, com seu enredo animado, leve e descontraído. Claro que não é a mesma coisa que Pokémon X, Y. Era diferente, mas funcionava. A atmosfera da região é tão bem construída que você se sente em um spin-off. Se sente de férias, você baixa a guarda e só curte a aventura que não é linear. Ela não quer ser engessada, quer ser uma válvula de escape do mundo real. Diferente das temporadas anteriores, Ash não é mais um viajante. Ele ganha uma casa pra morar.
Fala dele, ó, o Bolsa Família funcionando aí, pô. Uma escola pra ir todo dia. É o que uma criança precisa, né? Errado tava as temporadas anteriores, que não botou esse moleque pra estudar. E isso nos faz criar laços. Afinal, anteriormente os personagens e suas trajetórias eram rasas. Ash conhecia alguém e 5 episódios depois já tinha que partir pra próxima cidade, pro próximo ginásio, pro próximo problema. Aqui não. Ele tem uma segunda casa, ele tá livre pra fazer amigos, conhecê-los, aprender e tal. Ao invés de ginásios, temos os desafios das ilhas, com os Kahunas. São como líderes de ginásio, só que tem um em cada ilha e você pode enfrentar quando quiser. Ao invés de insígnias, você ganha pedras Z, que fazem você poder utilizar o movimento Z, que é a mecânica da região. Um movimento mais forte, que você só consegue usar uma vez, com sua pulseira, que dá um ataque poderoso do tipo específico do seu Pokémon. E por mais que seja uma mecânica meio merda comparada às últimas, eu gosto bastante da ideia de você vencer um ginásio e você ganhar algo que de fato te tornará mais forte, e que principalmente você só pode usar uma vez. Então você usa com sabedoria. Ou pelo menos deveria, né, Ash? Independente dessa dinâmica ser ou não melhor que as anteriores, era diferente. É esse o ponto. Diferente. É boa a mudança. A série já tinha 20 anos com o mesmo roteiro, né? Vamos inovar. Também não dá pra falar do anime de Sol e Lua sem falar do time de Ash. Todos seus companheiros têm personalidade própria. Howlett, por mais que nunca tenha evoluído, é forte e único. Rockruff, que mais tarde evolui para Lycanroc, Crepúsculo, não é só especial pra Ash, como também uma evolução exclusiva do anime, o que dá outra pegada à série. Litten, o meu preferido, trouxe uma reflexão muito importante sobre a morte e como lidar com ela. Afinal, ao perder seu grande amigo Stutland, é Ash que cuida de Litten, e juntos superam o luto, aprendendo que nunca é um adeus, só um até logo. É a primeira vez que um tema desse é retratado em Pokémon, e eu acho super válido. Temos Poipole, que evolui para Naganadel, e a primeira Ultra Beast de Ash, que particularmente é uma aquisição inusitada ao time. Tem Meltan também, que se torna Melmetal, bruto e consistente. Equipe que junta conquista a Liga de Alola, que foi um final bom, após a frustrante final roubada de Kalos, né? É foda. Maldito Alan. Era uma equipe única e inesquecível. Concorre fácil para um dos melhores times de Ash até então. Isso tudo sem contar Solgaleo, que, quem diria, né? Ash treinando um Pokémon lendário. Esse moleque sempre esteve predestinado a grandes feitos. Como mencionei, seus companheiros finalmente receberam um desenvolvimento melhor. Ainda não é perfeito, mas pelo menos parecia uma grande família. A grande família. E o Professor Nogueira, nome incrível inclusive, é quase que um pai que auxilia e guia os moleques nas viagens na região. Eu gosto muito da Lily, toda a história dela ter medo de Pokémons e aos poucos ir perdendo, ao ponto de se apaixonar por eles. Kiawe é quase que o irmão mais velho de Ash e sempre transmitiu muita força e respeito. E ainda tem aqueles ataques de fúria dele, né? Coisa de doido. Desconsiderando a animação estranha, a maior falha dessa temporada é o baixo número de batalhas. Afinal, Ash não vaga mais pelas florestas atrás de brigas clandestinas. As batalhas são basicamente contra a equipe vilã da região. E nessa região tem pra escolher. Tem a equipe Skull, que são meio que fãs da Marnie. Fundação Eder, tem a própria equipe Rocket, que tem mais um papel cômico. E também não ajuda muito que ninguém lá é um treinador Pokémon de fato. É tipo uma série B pra baixo do Brasil. Os times são formados por engenheiros, barbeiros, professores, colocam que dá pra fechar o time, mas ninguém realmente vive de futebol. Em Alola, quase ninguém vive de batalhas. Pode ser por isso também que o Ash ganhou a liga, né? Parando aqui pra pensar. Mas não faz tanta falta não. Alola supre muito bem a falta de batalhas. Você não pensa nisso. É como se estivesse de férias. E antes de te dar mais motivos para concordar que a Liga Alola é uma várzea total, temos que falar do Gladium, um rival bem competente que a Alola nos trouxe. Eu gosto muito da pegada do treinador misterioso, forte, você não sabe muito sobre ele, só que não deve enfrentá-lo. E é muito legal também ele ser irmão da Lily e parte da família da Fundação Eder. Ele não é tão bom rival como o Paul, por exemplo, mas supre muito bem o seu papel. É legal que ele tem um Lycanroc, assim como o Ash, só que em outra forma, o que deixa a batalha dos dois bem mais interessante. Mas voltando à liga, pra estrear a gente tem de cara um Battle Royale, como primeira fase assim da disputa. Por que não, né? Fortnite tá aí fazendo sucesso há anos, eu já não questiono mais nada. Quem vence, enfim, chega à parte das batalhas. O primeiro a enfrentar Ash é Hal, que protagoniza uma batalha de Decidueye contra Rowlet, muito desnivelada, inclusive, pro Decidueye. Depois temos Ash contra Guzma, que tem seu charme.
o maior gangster da região, sendo derrotado por um garotinho. E temos, claro, a grande final contra Gladio. E eu confesso que eu achei que ele ia perder de novo, mas até que não. Dessa vez ele fez por merecer e derrotou a todos. Até o próprio professor Nogueira. Mal achou uma figura paterna e já tá humilhando o bichinho. É Shells. É uma temporada bem decente, se você se fizer de louco e ignorar muita coisa. Mudanças sempre são difíceis de se fazer e de se aceitar. É sempre difícil desapegar de algo que já se tornou rotina. E convenhamos, foram 6 gerações de apego emocional. Há uma dinâmica que meio que terminou em Pokémon XY. No final, eu julgo a Alola como uma temporada que vale a pena assistir. Legendado. Eu realmente odeio a dublagem de Alola aqui no Brasil. Não dá pra mim não. Mas vai lá, pô. Vale a pena assistir. Se quiser também, né? Esse ainda é um país livre. Por enquanto. Enfim, muito obrigado por quem assistiu até aqui. Eu queria saber a sua opinião. Deixe ela aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Que pode ser semana que vem ou daqui a um mês. Depende de vocês. E de mim. Acho que depende mais de mim, na real. Falou.